Yansan tinha ferido Nicolau, para ela devia fazer uma obrigação. Quer dizer, uma promessa. Mas tinha que ser uma promessa bem grande. Porque Yansan tinha ferido Nicolau com um raio, não ia voltar atrás por causa de qualquer bobagem. Foi então que eu me lembrei que Yansan é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça da igreja dela no dia de sua festa. Uma cruz tão pesada como a de Cristo. Tão pesada como a de Cristo? O senhor prometeu isso a... Santa Bárbara. A Yansan? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não, senhor. Olá, galera, hoje é Filme Brasileiro no podcast Filmes Clássicos. Escolhemos falar dessa vez do filme O Pagador de Promessas, o filme brasileiro mais premiado de todos os tempos e o único filme da América Latina a vencer uma Palma de Ouro em Cannes. O filme foi feito em 1962, dirigido pelo quase estreante na direção Anselmo Duarte, então um galã do cinema brasileiro. O Pagador de Promessas foi produzido pela Cinedistre, que era uma empresa produtora e distribuidora do Osvaldo Massaini. A Vera Cruz, que foi o sonho brasileiro aí de fazer algo parecido com a Hollywood, havia terminado aí há quase uns 10 anos, né? Em 1954. E logo após O Pagador de Promessas viria o que ficou conhecido como o cinema novo brasileiro. Mas isso é história para outro episódio. Vocês já sabem, se quiserem entrar em contato conosco, nós temos o site oficial, filmesclassicos.com.br, estamos no Facebook, facebook.com/podcast Filmes Clássicos, e temos também um perfil na rede social Filmou. O login lá é Podcast Filmes Clássicos. Bom, pessoal, para falar então aí de Pagador de Promessas, né, filme de 1962, hoje aqui comigo, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, tá aquela turminha de sempre, Sérgio Gonçalves lá de São Paulo, beleza? Tudo bem? Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau, tranquilo, Alexandre? Opa, tudo certo. Beleza, vamos começar aí, né, primeiro filme brasileiro que estamos destacando, né, no nosso podcast. Quer começar, Alexandre? Falar alguma coisa desse filme aí, você que indicou o filme? Fui eu que indiquei? Foi. Já nem lembro mais. O cara nem lembra mais. Olha, eu indiquei talvez justamente porque já era hora da gente abordar algum filme brasileiro, né? E uma boa escolha é aquele que é o filme brasileiro mais premiado nos festivais internacionais, o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. O único da América Latina único da América Latina. Até hoje esse feito não foi igualado por um filme brasileiro. Houve outros filmes com prêmios importantes, né? O Central do Brasil ganhou o Urso, né, em Berlim, Urso de Ouro. Mas Palma de Ouro Cannes, só Anselmo Duarte com seu Pagador de Promessas. E ele tinha muito orgulho disso, né? Apesar de ter sido contestado aí bastante, né, na vida inteira, ele dizia que esse feito ninguém tinha igualado ainda, né? Então acho que foi uma boa escolha. Vamos falar desse filme. Eu acho um ótimo filme. Gosto da peça também, que não tive a oportunidade de ver ela encenada, mas li a peça, né? Acredito que vocês também, até talvez nós somos mais ou menos contemporâneos e na nossa época escolar era, se eu não me engano, era frequentemente parte dos currículos ali ou dos livros obrigatórios de apoio de leitura extracurricular, né? Pelo que eu lembro. Eu não lembro de ter lido, não. Eu lembro de conhecer a peça de nome, né? Realmente era algo
É bem divulgado. Bem badalada essa Bem peça. badalado. E chegou inclusive também a depois ter a minissérie da Globo, né? Que ajudou a popularizar mais ainda. Mas eu acho que ela já era bem famosa antes disso ali, né? É, a peça do Dias Gomes, né? Que depois virou um autor de novela, né? Famoso aqui no Brasil. Mas eu achei uma boa escolha também, né? Gosto bastante do filme. Não à toa aí a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, elegeu esse filme agora, em novembro de 2015, né? Eles fizeram uma lista se eu não me engano, 100 maiores filmes brasileiros e colocaram Pagador de Promessa em nono colocado, né? Logo depois de Cidade de Deus e na frente aí do Macunaíma, por exemplo, né? O primeiro é o Limite, que é o primeiro dessa lista aí. Se eu não me engano, nos anos 80 foi feita uma votação semelhante e o Pagador ficou entre os 30 filmes Entre os 30, né? brasileiros. E o Anselmo Duarte comentava até com um certo orgulho esse fato. Ele não, apesar de ter sido o único vencedor de Palma de Ouro, o filme brasileiro vencedor de Palma de Ouro, ele não tinha essa pretensão de que ele tinha feito o melhor filme nacional. Ele sabia que não era, né? Ele reconhecia isso, né? Mas que era um bom filme que merecia estar ali entre os mais importantes do cinema nacional e realmente está. Mas eu também acho que não é o melhor filme brasileiro. Também acho que não, mas eu concordo com a lista que sendo o Limite, né? O filme do Mário Peixoto. Eu acho um filme assim diferenciado na cinematografia brasileira. Agora, eu acho que com o passar do tempo, o filme foi ganhando novos adoradores, né? Acho que foi meio que se distanciando um pouco daquilo que você chegou aí a falar, né? Na época dele ser meio perseguido, né? Principalmente pelo pessoal que gostava de cinema novo e tal. E Pelos próprios integrantes do movimento, né? Ele era acusado de ser muito acadêmico, né? Muito clássico, né? Cinema clássico hollywoodiano. Como se isso fosse ruim, né? Na verdade, ele era ainda um símbolo, né, daquele cinema de estúdio, daquelas da Vera Cruz, da Atlântida. Exatamente, ele tinha sido o galã, né? Para começar, ele tinha sido um galã, o que já frequentemente já não recomenda, né? Quando você fala de um galã, geralmente você fala como alguém que de repente tem a beleza, mas não tem um conteúdo, não tem uma capacidade cultural ou artística muito grande, né? E até hoje é assim, né? A gente fala de um modelo ou uma modelo que vira atriz, geralmente a gente já fala com certo desdém. Agora imagina um cara que era galã resolver ser diretor e ter a pretensão de fazer um filme sério, né? E não uma chanchada, uma bobagem, como, aliás, o filme de estreia dele, né, como diretor, tinha sido absolutamente certo, era um filme leve, até um bom filme, mas não era um filme assim que era muito sério, então tudo bem, isso aí é ok ele fazer. Agora, no momento em que ficaram sabendo que ele tinha um projeto de um filme sério, né, inclusive inicialmente ele queria fazer um filme sobre a vida de Cristo, né? Ele queria dar a visão dele da paixão de Cristo, queria contrapondo-se aos filmes estilo Rei dos Reis, cinema americano, que tinha saído na mesma época, e era aquela grandiosidade, aquelas roupas de cetim, ele achava um absurdo, que ele falava, não, que filme de Cristo tinha que ser, sobre a vida de Cristo, tinha que ser um filme mais humano, uma coisa simples, locações simples, figurinos simples, que se aproximassem da realidade, né, da época retratada, né? Então a ideia dele era essa, ele acabou sendo convidado a assistir a peça do Dias Gomes, adorou e ficou extasiado, ele viu, bom, ali estava o filme que ele queria fazer, né? Daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. Então, assim, ele não era levado a sério, né? Ele não era levado a sério, inclusive ele meio que se sentia parte, né, do movimento, né, do cinema novo. Ele transitava junto com as pessoas, inclusive o próprio Glauber Rocha parece que ele chegou a trabalhar ou ajudar nas filmagens do Pagador de Promessas. Diz a Glória Menezes que ele deu umas latas de negativo, né? O Glauber Rocha foi visitar ele no set lá na Bahia e ele pegou e o Glauber queria fazer um
filme, sei lá, um curta, ele pegou e deu umas latas de negativo que são coisas caras, né? Para ele fazer o curta e tal. E ele conta também essa história de que quando ele foi exibir pela primeira vez o filme finalizado, né, juntou uma galera lá, que entre elas estava o próprio Glauber Rocha, estava o Leon Risman, estava o Cacá Diegues, estava uma galera ali, né, que depois faria a carreira ali no cinema novo brasileiro. E ele disse que o pessoal adorou o filme, né? Sim, a primeira impressão foi muito boa. A minha impressão foi muito boa e inclusive tinha gente, segundo o Anselmo Duarte, né? É bom falar assim antes, é que a gente leu aí algumas coisas do Anselmo Duarte na entrevista dele e tal, até um pedaço de um livro, acho que é do Luiz Carlos Merten, né? Que escreveu Isso, esse livro. Que ele próprio, o Luiz Carlos Merten, fala que o Anselmo Duarte nunca conta a mesma história duas vezes, né? Então ele assim, ele é meio famoso por dar uma melhorada no pavão ali, uma enfeitada no pavão. Mas ele conta que tinha gente ali, quando ele exibiu o filme, que falou pra ele, ó, porra, esse filme aí tu vai ganhar prêmio, cara. É claro que ninguém esperava que ele ganhasse a Palma de Ouro. Mas o Sérgio, o que tu achou do filme, cara? Que você ainda não falou aí. Tava preocupado. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que é um bom filme. O filme é muito bom, mas não é porque ganhou a Palma de Ouro em Cannes que a gente tem que considerar o melhor filme brasileiro já feito. Acho que tá longe disso, sabe? O filme tem vários defeitos, assim. Não é um filme perfeito que você assiste e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Pelo menos, em minha opinião. Eu acho que o filme é bom, baseado... A peça é muito boa, né? Dias Gomes era um excelente autor, ele conseguiu fazer uma novela que entrou para a cultura brasileira, que foi Roque Santeiro, que se vocês lembram, né, Sim, do Roque das Santeiro. poucas novelas que eu acompanhei. Poucas novelas, que é uma história excelente. A história do Roque Santeiro era excelente. Daria um filme tranquilamente, um livro, daria tranquilamente. Foi uma telenovela e foi excelente, né? Então, assim, vem muito disso, a história do Pagador de Promessas, embora hoje eu acho que o filme esteja tanto quanto envelhecido em termos de temática, abordagem, a forma como ele é retratado. Se ele fosse feito hoje, acho que talvez ele resultasse num filme bem mais interessante, mas de qualquer forma o filme tem todos os seus méritos. Eu não acho nenhum absurdo o fato dele ter ganho a Palma de Ouro, né? Acho que, poxa, o cinema brasileiro tem que se orgulhar de ter o Pagador de Promessas lá. Você está falando do Glauber Rocha, o que eu li é que ele deu umas belas alfinetadas, né, no Anselmo Duarte em relação ao tipo de filme que ele tinha feito, que seria um cinema de efeito fácil, que os produtores do filme estariam a serviço de uma ideologia de entorpecimento. Não sei se para ele era um negócio tão... A história que eu li é que o Glauber, assim como outros ali do Cinema Novo, eles toleravam aquele galã ali que queria ser diretor até um certo ponto. O Glauber, que não era bobo nem nada, esteve lá na locação, nas filmagens, como o Fred já colocou, inclusive ele ficava observando as filmagens, para aprender, o Anselmo diz que ele aprendeu bastante com ele. Chegou a colaborar lá na filmagem de uma determinada cena, precisava de chuva e não chovia, estava dias e dias sem chover. Ele foi lá atrás do corpo de bombeiros para conseguir... Enfim, ele se empenhou no filme, ele não era opositor do filme, mas a partir do momento que o filme começou a fazer sucesso e... para quem estava de fora, na verdade ainda não, naquele momento, 1962, inclusive sobre isso tem um fato que tem que ser contado, que foi na noite em que se reuniram para exibir os filmes e decidir quais seriam os filmes indicados nos festivais naquele ano de 62, os filmes mais importantes eram o Pagador e o filme do Rui Guerra, Os Cafajestes. Do Rui Guerra, né, Fred? É isso, do Rui Guerra. E os dois filmes foram exibidos. E após a exibição teve um sujeito lá, que eu não recordo o nome, que fez um discurso e falou, o que vocês acabaram de ver aqui é o novo cinema brasileiro. Então foi naquele momento que... Foi o Alex Vianney, eu acho, que é o crítico. Eu acho que era isso, naquele momento que se cunhou o termo, né? Então até aquele ponto, o Anselmo não estava fora. O Pagador de Promessas era mais um produto daqueles cineastas daquela época e não era
não era um representante do cinema de estúdio, cinema antigo, nada disso. Mas a partir do momento em que ele se destacou, foi escolhido para ir para Cannes, enquanto os Cafajés, que era o queridinho lá da turma, que depois viria a ser do cinema novo, ficou em segundo plano, aí começou uma campanha de inveja, tudo bom. Bom, esse sujeito de São Paulo vai fazer um filme sobre nordestino, sobre pobreza. É similar até ao que a gente encontra e que é muito criticado hoje em dia, de determinado grupo, determinado partido, determinada entidade deter o monopólio da crítica social ou sobre os pobres, só eles se preocupam, né? Então era isso. Bom, quem é esse cara para falar de pobreza? Quem é de esquerda, quem vai falar das mazelas sociais somos nós, não é esse engravatado aí, esse galanzinho, né? Então, aí sim passaram a falar contra, falar mal do filme, falar mal do Anselmo, né? E inclusive ele fala que esse Alex Vianney, né, você falou, esse próprio Alex Vianney, no dia lá ele falava para o Anselmo, olha, entre os dois eu prefiro o teu filme. No ano seguinte ele escreveu um livro. Aí ele já começou a mudar, ele já falava, não, mas cinema brasileiro não é só o Pagador de Promessas. E aí diz que cerca de 10 anos depois ele escreveu um outro livro detonando o filme, quer dizer, o pessoal foi acirrando a crítica ao Pagador de Promessas justamente quanto mais sucesso ele fez. E quando ganhou então Cannes, aí se criou inclusive uma versão que é contestada ali pelo Merten, pelo Anselmo, de que o filme só teria ganho porque tinham tantos filmes bons em Cannes naquele ano, de diretores importantes, já consagrados. Tinha filme do Fellini, na verdade um filme de episódios daquele, tinha Fellini, The Sick e tal, que parece que não estava concorrendo, mas estava sendo exibido. Tinha um filme do Sidney Lumet, tinha filme do Buñuel, tinha filme do Antonioni, Cacoyanes, Agnes Varda, que o júri teria ficado meio dividido e acabou optando por um filme meio neutro de um diretor desconhecido, né? E essa é a versão que até hoje, inclusive, esses dias alguém comentou lá no nosso grupo, né? Eu acho meio furada eu acho que versão. Eu também até não, porque você poderia dar não. o filme, o Oscar o Palme de Ouro pro Electra lá, que é o filme do grego, do Cacoyanes, que também estava muito cotado para ganhar, entendeu? Então eu não sei. Pode até ter ganho, sim. Pode até ter ganho, sim. Dependendo da qualidade, tá? Não estou querendo dizer que o filme não mereça ou não mereça. Pode até ter ganho por um efeito de oba-oba. Eu acho que foi mais por aí. Porque ele foi exibido faltando 1 ou 2 dias para acabar o festival, foi um dos últimos. E quando foi exibido, um determinado jornalista francês foi exibido de manhã, uma sessão vazia, só tinha os jornalistas, e um determinado jornalista francês adorou. Isso aí pode acontecer, uma pessoa se encantar pelo filme, saiu correndo para a edição da manhã, dá tempo ainda de noticiar. Falou super bem do filme. O filme ia passar novamente à tarde, e aí lotou a sessão. Lotou, que tinha gente em pé, gente sentada no chão. E foi apupado, e foi aplaudido em pé, e François Truffaut fazendo joinha para o filme. E ali, né, o pessoal, o Anselmo viu aquilo ali, aí começou a ter alguma esperança. E daí, eu acho que foi um dos últimos filmes a ser exibido. Ficou aquela coisa, o público falando palma de ouro, palma de ouro. E talvez tenha influenciado, sim, né, por ter sido feito esse efeito. Até às vezes a gente vê isso em Oscar, né, ano passado, por exemplo. Se falava muito de Boyhood é o grande favorito. Na última hora, nas últimas semanas, começou a crescer o Birdman e levou. Então, às vezes, quem cresce mais perto da votação é que leva vantagem, né? Eu acho que isso aí me parece mais próximo da realidade, né? E, pô, falando do filme em si, cara, eu acho o filme muito interessante nesse aspecto de tratar da intolerância religiosa, essa coisa de dividir o que é igreja, o que é Deus e o que são os santos, entendeu? Não tem muitos filmes brasileiros que tocam nesse assunto assim, né?
Que é um assunto relevante no Brasil, que é um país católico. E até porque, exatamente, era uma crítica à própria Igreja Católica, né? Sim, totalmente. Que nessa época você não tinha ainda, acho que o peso que hoje os evangélicos, por exemplo, têm, né, no Brasil. O Brasil é um país eminentemente católico. Era o embate, né? O embate entre a fé popular, a fé natural do ser humano contra a fé institucionalizada pela igreja, né? Como também ali detendo o poder de monopólio, né? Detendo o monopólio sobre a fé, né? Sobre os santos e sobre, né? Para dizer que Inhansã não é a mesma coisa que Santa Bárbara. E para mim fica essa mensagem de que o Zé do Burro lá, que é o personagem principal, que está carregando a cruz, né? Imagino que os nossos ouvintes já tenham visto o filme. Então, ele na inocência dele, ele consegue entender coisas que as pessoas que estão em volta dele ali ou não entendem ou não querem entender, né? Ou se fazem de ignorantes para poder de alguma forma usar ele ali, né? Então acho um filme interessante nesse sentido, assim, né? Dessa contestação que ele faz. Isso só para mim já é uma coisa interessante. E acho um filme bem dirigido. Depois a gente comenta aqui, tem algumas cenas que eu anotei aqui que eu achei interessante, a direção do Anselmo Duarte. Tem sim. Então, assim, é um filme com valores, né? De valores. Vamos até dar algumas informações básicas. Eu não sei se também todo mundo já assistiu. Alguém pode estar ouvindo o podcast sem ter assistido, né? Esse filme é de 1962, né? Dirigido pelo Anselmo Duarte. Ele tem no elenco ali o Leonardo Vilar, né? Que até hoje está vivo aí, tá com 91 anos. A Glória Menezes, que não seria faria o papel principal, ela faria o papel da prostituta Marli, né? E acabou, por motivo de doença da atriz que tinha sido designada lá para fazer a Rosa, ela acabou assumindo o papel. E o que o Anselmo acabou agradecendo, né? Porque deu certo e também acabou chegando a Norma Bengel, que já era uma atriz com algum nome, né? Que, aliás, Norma Bengel está nos 2 filmes importantes desse ano, também está nos Cafajestes, né? Tem aquela cena dela nua na praia, né? E ela, nesse ano, ela fez um filme com Alberto Latuada, sabia? Dirigido pelo Alberto Latuada. Sim. Então, o 62 foi um ano importante para ela aí, né? Que virou depois diva do cinema brasileiro. Agora, interessante que o Leonardo Vilar e a Glória Menezes é a estreia deles no cinema, né? Então, assim, você imagina o que cercava esse filme, porque tinha tudo para dar errado. Um diretor inexperiente, né, que todo mundo só via como galã e que chegou a ser o maior galã do Brasil. Assim, dizem que a fama que ele teve na época que ele era galã na Atlântida, né, e galã depois na Veracruz, era uma fama assim que jamais nenhum ator de novela teve depois, né? Com a televisão, com a força da televisão e tudo, não se comparava ao status que tinha o Anselmo Duarte como galã na época do auge ali dele como ator, né? E, então tinha ele praticamente estreando, ele tinha feito absolutamente certo. Você falou aí, é um bom filme, mas não é um filme de grande destaque. E tinha o Leonardo Vilar e a Glória Menezes, são os 2 principais do filme, estreando no cinema, né? E ele bancou o Leonardo Vilar, né? Porque dizem que o Oswaldo Massaíno, que foi produtor desse filme também, um nome importante na produção desse filme, queria o Mazzaropi para fazer o Zé do Burro. Justamente para ser mais popular, né? Para ter de olho na bilheteria. Isso seria uma tragédia total, né? Total, né? Imagina o Mazzaropi ali, cara. Não, realmente. Você olha pro Mazzaropi e você ia ver, é uma comédia esse filme. Por isso, né? Não pelo fato de ser o Mazzaropi, mas é que ele estava associado ao eterno papel do Jeca Tatu, com aquelas comédias, e enfim, como é que você vai colocar para fazer um papel dramático desse, né? Como que ele vai ser algum tipo de concorrência ao Bonitão? Que, aliás, é outro ator bom, né? O Geraldo Del Rey, que faz esse bonitão aí. Mas o Leonardo Vilar, eu acho, assim, magnífica a atuação dele. Magnífica atuação. A cena, você falou que comentar algumas cenas, né? A cena quando ele está explicando, né, a conversa dele com o Dionísio Azevedo, né, que faz o padre, explicando naquela ingenuidade dele, aquilo é absolutamente convincente, né? O Leonardo Vilar, ele
ele estava atuando na peça. Isso. E o Dias Gomes foi assistir a peça, a convite do... Dias Gomes não, o Anselmo Duarte. Desculpa, Anselmo Duarte, a convite do diretor teatral, né, que era amigo dele, Flávio Rangel. Ficou encantado com a história e ficou impressionado com a atuação do Leonardo Vilar e desde sempre pensou nele para o papel, não quis nem saber de Mazzaropi, nada. Peitou lá o Massaini e levou o Leonardo para o papel do Zé do Burro. E sobre o Geraldo, né, que a gente começou, o Geraldo Del Rey, na verdade tem 3 atores aí baianos ali da terra que não eram conhecidos nacionalmente, mas começaram a se projetar nesse filme e depois viraram atores importantes aí até na televisão também, no cinema brasileiro, que é o Geraldo Del Rey, né, o Otton Bastos, que faz o papel do jornalista. É o primeiro filme dele, né? Também. E o Antônio Pitanga, até na época com outro nome artístico ainda, mas que depois seria o Antônio Pitanga. Ele faz o mestre capoeira ali, né? O Geraldo Del Rey, para quem não conhece, ele faz o papel do Manuel, né? Bonitão, né? Na peça é bonitão, não é isso? Não, na peça é bonitão. Eu digo, ele sim, faz Manuel o Manuel no filme do Glauber Rocha, no outro Deus e Diabo. filme, Deus e Diabo, tá Deus certo. e Diabo da Terra do Sol. É o filme que ele é mais conhecido. O Geraldo Del Rey, ele parece bastante com algum ator estrangeiro, que eu não tô lembrando agora quem que é. Ele lembra bastante algum... Ele tem uns traços de Alain Delon ali, não tem não? Não sei. Não sei. Bonitão. Ele era galã. Ele chegou a ser galã ali. Mas aí a atriz que tinha sido escalada ficou doente, né? Que era quem mesmo? Era a Maria Helena Dias, eu anotei aqui o nome dela. Aí o Anselmo chegou a esperar uns dias para ela se recuperar. Como não se recuperou, não dava para esperar mais, que a equipe já estava muito ansiosa, né? Ele promoveu a Glória Menezes e chamou a Norma Benga para o papel da Marli. Só que Norma Benga se deu bem, né? Ganhou uma viagem para Cannes. Só que aí a Norma Benga, parece que ela começou a dar piti pela atenção dispensada da Glória Menezes, uma caloura, né? e ela começou a reclamar, que ameaçou ir embora. Segundo o Anselmo, ele resolveu da maneira mais simples possível. Ele foi namorar, ele começou a namorar a Norma Bengo, levou ela pra cama e resolveu o problema. Convenceu ela a ficar. Palavras dele, palavras do Anselmo Duarte. Não sei. E vocês gostam dela no filme, a Norma Bengal? Cara, eu acho que o personagem dela, sei lá, não acrescenta muito. Sinceramente, não... eu acho uma atuação um pouco forçada, assim, não curto muito. Não. As cenas que ela está são as cenas que pra mim não, sei lá, ficaram datadas no filme. Assim. E outra coisa que é importante falar é que o Anselmo, ele gostou da peça, ele foi negociar com o Dias Gomes, inclusive foi bem... foi duro, né? Foi bem jogo duro, pediu um preço bem alto, quis botar imposições e tudo mais, obrigou ele a levar o diretor dele para ser assistente, direção. O Anselmo aceitou, só exigiu, né, direito de livre adaptação. Por quê? Porque o Anselmo sabia que não ia dar certo se fosse um teatro filmado, né? Ele não queria filmar rigorosamente a peça, né? Ele queria usar a peça como ponto de partida e realmente ele acrescentou diversas cenas que não tem na peça, né? Diversas passagens que não tem na peça e para dar uma melhorada na narrativa ali, né? Deixar, claro, mais apropriada para a mídia, né, do cinema. E nesse ponto eu acho que ele foi feliz, sim, não teria como ser diferente, né? Inclusive aquelas caminhadas do início, né? Quando aparece o Zé do Burro vindo do sertão com a Rosa, carregando a cruz, aquilo evidentemente não tem na peça. A peça é toda confinada na escadaria, né? Se fosse filmar a peça, o filme seria inteiro na escadaria e não é, porque em alguns momentos... Não teria sentido fazer isso no cinema, né? Evidentemente, E foi um achado ali, aquela igreja de Nossa Senhora dos Passos, né? Parece que o Dias Gomes, inclusive, aí ele queria que fosse filmado na igreja do Pelourinho, né?
Só que o Anselmo Duarte não abriu mão disso, né? Até porque a escadaria ali nessa perfeito, igreja né, era cara? perfeita, né? A igreja fica lá em Cenário ali. cima e tem os portões também, então ele fechava aquilo ali E as aquilo paredes ficava, do lado, né? A escadaria ficava um fica entre cubículo ali que ficava como prédios. se fosse um set de filmagem, E né? aumenta ali aquela sensação justamente do confinamento, da claustrofobia do personagem preso naquela situação, né? E E aquele assim, circo que se forma ali, né? Que muito me lembra o Montanha dos Sete Abutres. Montanha dos Sete Abutres. Abutres, né? Exatamente. Os três pensamos igual, então. Não, é direto Não tem aquilo como ali. não lembrar, né? Principalmente quando entra o jornalista na parada, Sim, que é o Otton o Basch. comerciante, né? O galego lá da venda, né? O Português aquele cara ali, sei português, lá sei lá. quem. E aí, assim, e principalmente aquela simbologia da escadaria, né? Aquela coisa da fé ou da igreja lá no alto, e lá embaixo tem o prostíbulo, tem a gafieira, tem o bar, né? O que tá ruim tá lá embaixo, e ele no meio daquilo, né? Ele vê tanto as pessoas da fé, da procissão, as beatas indo para a missa, o padre ali vindo de cima, e de baixo vem ali o jornalista, o comerciante, o pessoal que quer explorar ele, quer, né, fazer tirar alguma vantagem daquela situação, e ele no meio daquilo, né, transitando. E ele é o cara ali que é o que tem a melhor intenção ali, né? Eu Ele é ia o cara falar mais justamente puro isso. ali, Eu ia né? falar, isso é uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, porque assim, o Zé do Burro é o único cara bom, o único personagem bom. Existe acho que propositalmente, né? Nem dá pra, é um maniqueísmo, porque todos os outros personagens, se você for analisar, tem algo de podre, né? Todos os outros. Né? A própria Rosa, pô, a Rosa, É a primeira a trair ele. caramba, a Rosa tá lá, quando dá a cruz, ok, ela não queria ir tá lá, mas vai lá e dá pro bonitão na primeira noite, entendeu? E aí, a coisa, e ele fica, ele praticamente parece que não percebe no início o que vai acontecer, né? Felizmente tem uma cena assim que você fala, pô, o cara percebeu o que aconteceu e tudo bem, continua com aquela cruz, tudo bem, mas tem uma cena lá que eu acho que aí é uma cena bacana de ter sido colocada, que quando ela chega e fala, como eu me arrependi e tal, ele vira pra ela assim e dá, acho que a única cortada, o único momento no filme que ele é duro, fala, sobre isso nós vamos conversar quando chegar em casa. Né? Quer dizer, o bicho vai pegar quando chegar em casa, não pensa que a coisa morreu por aqui não. Se ela é santa, se pode fazer milagre, pode me obrigar a fazer o que eu não quero, como me obrigou. Pode botar o demônio no meu corpo, como me botou. Mas isso não vai acontecer mais. Esse assunto nós vamos resolver depois, na volta. Mas ela se dá bem, né? No final ela se dá bem que ela vai se livrar disso aí, né? Pois é. Mas aí todos os outros são meio vilões, assim. Só ele é o cara puro, imaculado, né? Que tá lá por um motivo tão nobre que é assim a vida do burro dele. Não é nem uma pessoa, é o burro, o Nicolau. Não, né? O pessoal da capoeira é legal também. Mas eu acho que acho que a mensagem é centrada nessa ideia aí, entendeu? Do cara do povo ser um ingênuo e ser um cara de melhor intenção. Pode ser até um certo maniqueísmo. E já tem a história a pincelada na reforma agrária que coloca aqui também. Não sei se isso tem na peça, Alexandre, você lembra ou não? Da história da divisão das terras dele. Sim. O Zé do Burro seria, no meu ver, um pobre coitado que devia ter uma chácara, um sítiozinho. Exato. De repente ele dividiu as terras dele com os outros. Então acho que é só uma certa forçada para tentar levantar a bola aí da reforma agrária e tal. É um negócio que também me soa um pouco, sei lá. Mas a questão é justamente isso, dele ser o único puro ali, né? O livre de algum pecado. E é justamente atacado por todos os lados, né? De todas as formas. Quantas coisas são atribuídas a ele? Ele era, na verdade, praticamente o Satanás encarnado. É Satanás! Só mesmo Satanás podia levar alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. Não, padre, não! Por que não? Porque eu conheço ele. Deixa. É um homem de bem. Lúcifer também foi anjo. Ele queria... ele é acusado primeiro de querer se vangloriar, de querer
imitar Jesus Cristo, querer ser um novo Cristo, acusado por ter feito a promessa no terreiro de Umbanda, uma cruz. O Prado já começa a falar, essa cruz não é pesada demais, isso aí não, ela não acha excessivo, assim, em tudo se vê defeito no que ele faz. E, de certa forma, isso é até algo universal e atemporal, né? Que cada vez mais eu acho que a gente está vendo isso acontecer, né? Qualquer pessoa que alcança alguma coisa ou que tem alguma virtude é sempre atacada, né? Sim, sempre atacada sempre vai ter alguém olhando sobre um sempre vai ângulo. ter alguém. A gente vê isso até no dia a dia nas nossas pequenas postagens, alguma coisa que você posta, tem sempre alguém para ver defeito, para ver algum preconceito no que você escreveu, numa palavra. Ou para achar que você está se exibindo. Ou para achar que você está se exibindo. Justamente, muitos achavam ali que ele estava fazendo aquilo para se promover, enfim. Que ele queria ser candidato a vereador na cidade dele. Pois aí ele fica repetindo que ninguém entende ele, né? Não me entendem, não me entendem. E aí eu acho que esse é o lance do filme ali, porque... Ele está completamente sozinho, né? Dá dó dele. Ele está completamente sozinho, as intenções dele são puras, porque ele quer pagar a promessa, né? Você pode achar que a promessa é uma besteira ou não, mas no universo dele, ele está só pagando a promessa que ele fez lá para a santa, que ele entende que é a mesma santa, tanto no terreiro de Umbanda quanto na Igreja Católica. Para ele é tudo Santa Bárbara, ou Santa Barba, né? Que nem ele chama, Santa Bárbara. Mas ele é o cara que entende isso, ele é o cara que entende que a igreja não é o Deus, não é o santo que ele reza, né? Tem uma hora que ele fala lá pro padre, eu fiz a minha promessa para santa, não pro senhor, ou para a igreja, eu fiz a promessa para santa. Prometi levar a cruz até o Tamó, preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja, ou em qualquer outra parte, menos num antro de feitiçaria, num terreiro de candomblé. Padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Padre, entre o senhor e Santa Barba, eu fico com Santa Barba. A igreja é de Deus, não é do senhor, ele fala pro padre. Exatamente, ele fala isso. Então, assim, para as pessoas que são religiosas, ou pessoa que acredita em Deus ou não, eu particularmente não tenho uma visão definida sobre isso, mas eu acho que se existe a figura de um Deus, ele realmente está acima de qualquer igreja ou que seja, qualquer culto, que a gente sabe que nem sempre são, né, coisas com interesses assim muito limpos, né? Exatamente, até porque se realmente existe, e eu tenho a impressão que alguma coisa existe, já existe muito antes da formação de qualquer igreja. Pois né? é. Então ele estava esperando que tivesse uma igreja para ele se manifestar, enfim. Mas tudo bem, deixa isso, não é assunto para o nosso podcast. Não é assunto para o podcast. Só queria comentar que, primeiro, as trivias. A gente não acabou ainda, mas algumas trivias aqui para não perder. O Anselmo, o Leonardo, ele estava muito saudável para representar um nordestino pobre, né? Então ele teve que emagrecer. 12 quilos ele emagreceu em um mês para as filmagens, né? Isso é o que consta. E outra coisa é que o Anselmo, ele escolheu aquela escadaria por uma outra razão, a razão até cinéfila dele ali, que ele lembrava muito para ele a famosa, né, escadaria de Odessa lá do Encoraçado, né, aquela carga dramática, né, que a escadaria confere, né, então tudo bem que na peça já existia a escadaria da igreja, mas não era assim, não era um personagem, ali ela vira quase um personagem, né, porque você vê ela o tempo todo praticamente ali, né, e fazendo parte do jogo das relações ali, né. Geralmente quando vem o padre, depois o bispo, se eu não me engano, o monsenhor, sei lá, eles lá do alto, assim, olhando ele embaixo, e aquela relação de poder ali representada também pela escada. Aliás, você falou do Monsenhor, aquela cena da reunião lá do Monsenhor com daquela reunião da igreja, né, de todos os religiosos, padres, muito bem bispos. feito, né? Aquilo ali, as atuações ali, cada um mereceria ganhar um Oscar ali, porque coisinha ruim aquilo, hein? Ruim.
Não, A você colocação acha da a cena cena eu ruim? entendo. A colocação da cena eu entendo, a importância. Os caras estavam lá na alta cúpula da igreja discutindo um coitadinho que estava com uma cruz ali. É, Mas, meu Deus do céu. não, eu nem avaliei as atuações, não, pra ser sincero. Agora, o que me Você chamou a devia estar atenção. distraído com alguma outra coisa, Eu estava provavelmente. distraído com o seguinte, porque sabe como é que começa essa cena? Começa essa cena com o padre rezando, o Dionísio, né? O Dionísio Azevedo, que faz o padre lá da igreja de Santa Bárbara, rezando no topo da igreja. Ele está lá perto do sino. Aí ele se ajoelha e começa a rezar lá o Pai Padre Nosso. Olavo. Padre Olavo começa a rezar o Pai Nosso. Aí o som vai na reza dele, a câmera sobe para o céu, enquadra o céu, aí tem uma fusão pro teto dessa sala onde estão essa cúpula da igreja, tem lá no teto tem uma figura de Jesus Cristo, é Deus, sei lá o que. Aí a câmera desce para a reunião e os padres estão rezando o Pai Nosso. Eles dão sequência à reza do Padre Olavo lá, né? De uma cena para outra. Isso eu achei uma parada bacana da direção do Anselmo Duarte. Aí tem essa cena aí com esses atores péssimos, tá? Vamos lá. Aí a cena termina com o padre levantando o jornal, porque agora a notícia do Zé do Burro já estava espalhada, né, pelos jornais de Salvador lá. Ele levanta o jornal e aí tem um corte para um close do jornal e a câmera vai para trás. Aí a gente entende que ele cortou daquela cúpula da igreja ali, da reunião, para o bar onde está lá o bonitão lendo o jornal também, né? Aham. Então achei toda essa sequência bacana. Sim. Interessante como ele fez os cortes ali. Quer dizer, é o cara que tinha mínimo. O Anselmo Duarte é um cara que tinha minimamente noção de cinema. Não, é um filme bem dirigido, né? Não tem... É um filme bem dirigido. Ele tinha passado 2 anos depois que ele fez o Absolutamente Certo e até fez sucesso de bilheteria. Ele disse que se ele quisesse ele podia continuar fazendo um filme daquele por ano e ele ia virar um diretor muito popular. Mas ele preferiu ir para a Europa. Ele fez filme em Portugal, né? Ele como preferiu ator, ir para a né? Europa e aprendeu por lá, né? Na verdade, ele já tinha aprendido bastante nos Na anos Vera 40 Cruz, né? ali com diretores italianos ali que tinham vindo para o Brasil, inclusive um deles o pai da Bruna Lombardi. Ele chegou a trabalhar com eles e disse que eles ensinaram bastante ele também. Mas ele tinha passado 2 anos na Europa, depois do que fez o Absolutamente Certo, voltou já justamente com a ideia de fazer esse filme sobre a vida de Cristo, que acabou virando o Pagador de Promessas. Mas, segundo ele sabia o que estava fazendo, né? Ele tinha o conhecimento ali da direção suficiente para fazer um bom filme. Ele sabia, apesar de o pessoal duvidar da capacidade dele, ele sabia que ia conseguir fazer um bom Já. filme, né? E você falou aí de diretores que vieram da Europa, o Adolfo Celli, que inclusive é ator, e o pessoal vai lembrar ele é o vilão do 007 contra Chantagem Atômica, aquele cara com tapa-olho. Sim, sim. Ele na década de 50 ele veio para o Brasil e aqui ele dirigiu alguns filmes, né? Uhum. Eu acho que chegou a dirigir filme com o Anselmo Duarte também. Entre outros, né? Você falou um italiano, eu lembrei dele. Assim, a gente falou muito da questão do cinema industrial anterior ali, cinema de estúdio Atlântida, né? Que era sediada no Rio de Janeiro e fazia basicamente aquelas chanchadas, né? De carnaval e musicais, e Oscarito, Grande Otelo, né? O Carlos Manga, eu acho que era um dos principais diretores, né? E ali ele virou um galã popular com base nisso, mas só que ele tinha bastante vontade de fazer filmes um pouco mais sérios, então ele queria muito ir trabalhar em São Paulo, lá na Vera Cruz, né? E aí conseguiu isso aí, foi para lá, fez 2 filmes importantes ali da Vera Cruz, né? O Tico Tico no Fubá e o Sim a Moça, né? Mas sempre naquele papel do bom moço, né? Acho que na Vera Cruz é que ele aprendeu mesmo. Mas como ator, eu não sei se você concorda, também não vi tanta coisa assim, mas que eu lembre como ator, um bom papel dele é justamente como vilão naquele do Caso dos Irmãos Naves. O Caso dos Irmãos Naves, O melhor papel dele ali, cara. Ali ele tá cruel naquele filme, dá raiva dele, né? Ele faz um tenente lá que enfia a porrada no
nos caras lá. Tortura Eu acho que um deles é o Raul Cortez, né? E o outro é aquele, o Juca de Oliveira, não é isso? Acho que sim. O Raul Cortez eu lembro. O Juca de Oliveira. Tem até uma cena que, pô, ele segura uma faca e pede pro ajudante dele jogar uma criança na faca. Tu lembra disso? Pô, não lembro nesse não. Filme mas... ele tá cruel, assim. O cara tá bizarro, né? Um cara que foi sempre o queridinho ali do Brasil, né? Vamos dizer assim. Nessa época, eu não lembro, mas já era muito contestado, né? Já era muito contestado. Nessa época ele já não era mais... E a verdade é que como o cinema novo, ele passou a ser muito popular, né? O cinema novo passou a fazer sucesso, né? E, tanto é que filmes como Terra em Transe, Deus e o Diabo, Na Terra do Sol, passaram a ser filmes de referência no cinema nacional. Essa aversão à figura dele meio que vingou, né? Isso aí foi uma mágoa eterna aí para ele até o fim da vida, né? Ele acabou sendo, ao mesmo tempo que foi a glória, né? A Palma de Ouro acabou sendo um pouco a ruína dele como diretor, né? E como realizador de cinema, né? Eu acho que ele nunca mais conseguiu emplacar um grande sucesso, né? E ele conta que o Fellini deu esse toque pra ele, né? Ele fala, Fellini, né? depois lá da Palma, falou pra ele, parabéns, você ganhou a Palma, né? Ele achou até sincero a declaração do Federico Fellini. Mas o Fellini também falou, parabéns, você ganhou a Palma de Ouro, o problema é você ganhar uma segunda. Porque agora tudo que você fizer, meu amigo, vai ser medido por esse prêmio aqui que você ganhou. Então você vai estar... sempre tendo que correr atrás para fazer alguma coisa à altura do Pagador de Promessas. Né? E aí o filme seguinte dele, que é aquele Vereda da Salvação... Um pouco Orson Welles, né? um pouco o que aconteceu com Orson Welles, de certa forma, né? Caiu em declínio depois daquilo ali, né? Até no final da carreira dele, ele fez pornô chanchada, foi ator de pornô chanchada, diretor de pornô chanchada. E acho que depois desse papel do caso dos Irmãos Naves, aí foi meio que ladeira abaixo mesmo. Aí começou a sobreviver, né, no cinema nacional. E na verdade, além dessa crítica exacerbada a ele aí depois da Palma, segundo ele, né, eu não vi esse filme, mas ele diz que ele era o filme preferido dele, o filme que ele mais gostou de fazer, que era o seu melhor filme, né? Segundo ele, o filme seguinte dele, que era o Vereda da Salvação. Vereda da Salvação. E foi um fracasso, acho que de 64 esse filme, e foi um fracasso, então isso aí foi uma grande decepção na carreira dele, né? Ele gostava do filme, mas a crítica e o público tiveram reações pífias ali, então ele aí realmente baixou bastante a onda dele depois disso ali, né? Uma pena aí. Mas deixa eu falar um pouco do... Tu quer falar alguma coisa, Sérgio? Não. Pode falar. Falar um pouco do diretor de fotografia, para variar, né? Eu sempre puxo os diretores de fotografia para conversa. Mas aqui porque foi a fotografia de um cara inglês que foi muito importante no cinema brasileiro, né? Foi um dos maiores técnicos que a Vera Cruz teve. Você vê, o nome dele é Chick Foley, né? Era apelido dele, né? Chick Foley, o nome dele era Henry Edward Foley, mas é um cara que, pra você ter uma ideia, ele foi câmera no Night Mail, que é um filme importantíssimo lá naquela onda de documentários britânicos da década de 30. Esse Night Mail é um dos filmes principais desse movimento em inglês. E ele foi câmera nesse filme. Aí ele veio para Vera Cruz aqui, trazido pelo Alberto Cavalcante, quando o Alberto Cavalcante veio para cá. E aqui no Brasil, ele fez o Cangaceiro, que é outro filme brasileiro, né, bastante famoso, né, outro grande filme nacional da Vera Cruz, né, que tinha esse esmero pela técnica, né, os filmes até ficavam parecidos com os filmes americanos, né? Não sei se vocês viram Floradas na Serra. Eu vi. Que é um filme também bem fotografado, um filme bem filmado mesmo, assim, né? Bonito de se ver e tudo, um grande drama e tal, mas... Com a Cacilda Becker, né? Isso, com a Cacilda Becker. Ele fotografou aquele nosso bravíssimo filme noir brasileiro. Senda do Crime? Na Senda do Crime, Na Senda a fotografia do Crime. dele também.
né? E o Pagador de Promessas foi o último filme dele, cara. Eu não sei por quê, porque o Pagador de Promessas é de 62 e ele só faleceu em 95, então não sei, não consegui descobrir muito mais coisas, mas imagino que ele deva ter começado a fazer outras coisas aí, sei lá. Mudou de carreira, porque segundo o IMDb, o último filme que ele fotografou foi em 62. Então, uma coisa interessante é que tinha um financiamento aí, uma parte do dinheiro colocar nesse filme, e o Anselmo tinha conseguido com produtores portugueses lá, com português, né? E por conta disso o cara impôs que tinha que ter um ator português no filme, né? Então aí havia um ator para fazer o papel do bonitão, né? Ia fazer o papel do bonitão. Não, mas fez, sabia? Não, então, ele começou a filmar, só que o cara era muito fraco, segundo o Anselmo, então era muito fraco e ia arruinar o filme, segundo ele. Então, depois de algum tempo, para não contrariar lá o produtor, ele deu a ideia para o cara fazer duas versões, né? Uma só para o mercado português e outra para o resto do mundo. E aí chamaram o Gerald Del Rey para fazer o bonitão na versão, vamos dizer, internacional. E continuou rodando com esse outro ator ali, se não me engano, Américo Coimbra, né? Que falava, era Coimbra, eu não lembro. Só que o cara era muito fraco. E o cara sabia que era fraco. Aí ele conseguiu convencer o Anselmo a assinar alguma coisa lá, de forma que a versão internacional nunca foi exibida em Portugal, e parece que nunca foi mesmo até hoje. Claro que hoje em dia o pessoal consegue baixar lá, né? Mas senão o cara vai ficar mal na fita, né? Para ninguém comparar, né? E ver como que era ruim. Então, um detalhe interessante, é um complicador ali, né? Desnecessário, né? Agora, e outras cenas do filme aí, hein? Pra gente não ficar só nas trivias aí. Eu acho aquela cena dele subindo a escadaria com a cruz e meio que trocando olhares ali com a Santa, né? Que também tá subindo, sim. Porque tá tendo a procissão ali, né? Dia de Santa Bárbara e tal. Eles estão levando a Santa em direção à igreja, e ele vai subindo ali, meio que tem aquele plano e contraplano dele subindo com a cruz e a Santa, muito bacana aquilo ali. Ele foi muito elogiado, né? Por essa cena aí. Foi uma cena da cabeça dele, isso aí realmente não tem na peça, né? Até porque não faria sentido, né? É muito visual, né? Muito visual, exatamente. Mas foi um momento legal, assim. Eles meio que dialogam com olhares ali, né? A Santa e o Zé do Burro, assim, né? Tipo, porra, faz alguma coisa por mim, né? Será possível que ninguém me entende, assim? Enfim. E a outra cena, eu tenho certeza que você ia falar em seguida, né? É a cena final, né? Aquela entrada ele morre, tá? Pra quem não viu o filme. Ele morre e é pregado, entre aspas, na cruz, né? Inclusive é até engraçado, porque ele lá, o Leonardo Vilar, ator, fica segurando na cruz, né? Ele tá morto, mas você vê que ele tá com a mão esticada assim, segurando na cruz pra não cair. E eles ainda batem com a cruz com ele em cima na porta, né? Quer dizer, não, aquele plano ali dele, da cruz, né? Entrando por baixo, exatamente. Aquele plano é muito bacana, aquele plano ali. Dá uma virada de câmera ali de não sei quantos porque graus. Para quem não viu, né? Ou para quem viu e está querendo relembrar a cena, mas a câmera vai acompanhando por baixo, assim, silhueta, a cruz, né? Que está sendo carregada, e a câmera segue, e aí você vê o último imagem daquele plano ali, a igreja que fica de cabeça para baixo, né? Não sei nem se ele fez isso intencionalmente, talvez tenha feito. Eu acho que foi, eu acho que tinha uma simbologia grande. Mas ali, porra, ele virou a igreja de cabeça para baixo. De inverter, reverter botar a igreja de cabeça para baixo mesmo, né? Exatamente, quase literalmente. Né? Eu acho que era a intenção, sim. Se não era também, foi muito feliz, assim, porque... Foi. É uma bela cena. Eu não gosto muito da cena justamente da morte dele. Eu acho que é um pouco mal desenvolvida. Vocês não acham que é meio assim... Você não entende direito o que está acontecendo, de repente tem uma confusão ali, pronto, ele cai morto, os policiais estavam lá para levá-lo preso, aí o cara morre lá, então vamos embora, o cara morreu, então vamos embora. É um negócio meio estranho, né, como acontece, não sei. Eu acho que podia ter sido uma cena mais... Né? Eu acho que poderia ter sido uma cena mais
mais caprichada, talvez mais dramática até. Talvez eu sinto que é um pouco melhor escrita, né? Ficou talvez muito pro lado do simbolismo. Mais bem roteirizada, não sei, eu acho que faltou alguma coisa naquela cena. A cena final mesmo, do corpo sendo carregado pra igreja é bonita, mas a cena ali, que é uma cena importante, né? Como ele acaba morto depois de toda aquela história, toda aquela trajetória dele, como ele acaba morto, né? Eu acho que foi um tiro, né? Pois é, um tiro, mas tiro de quem matou, sabe? Não fica muito claro, né? Acho que eu esperaria mais de uma cena dessa. Eu acho que a cena da morte dele é um pouco frustrante. Tem um flerte com o neorrealismo esse filme, não tem não? O que vocês acham? Tem, acho que sim. Principalmente porque dá pra ver claramente ali que tem muito ator amador ali, né? Muito ator amador, feito em locação praticamente todo. Muito figurante na realidade ali, Muito né? figurante. E foi um problema pro Anselmo Duarte, sabia? Porque o Alexandre falou antes aí que uma das condições do Dias Gomes para vender a peça para ele foi colocar o Flávio Rangel, que era diretor de teatro, como assistente dele. Só que no último momento, quando eles estavam indo para Salvador, o Flávio Rangel ligou para o Anselmo Duarte e falou: porra, cara, tô namorando, tô apaixonado, não sei o quê, não vai dar para fazer teu filme não. Aí ele ficou tão puto com aquilo ali que ele falou: tudo bem, tu não vai fazer, então eu vou... Não vai ter cargo de assistente de direção no filme, né? Eu vou assumir o cargo de assistente de direção. E uma das coisas que o assistente de direção faz é justamente controlar o pessoal que está ali, os extras, o pessoal que está fazendo a figuração no filme. Aí, inclusive, tem uma história que a Glória Menezes conta, que o Anselmo Duarte, chegou e falou para ela e para o Leonardo Vilar, falou: cara, tem algumas cenas aqui que vocês vão tocar, vocês ensaiaram, eu confio no taco de vocês atuem aí, porque eu tenho que ficar prestando atenção nos figurantes, para ver se eles estão fazendo as coisas certas, se eles estão olhando para a câmera, né? Estão nas posições certas. Então ele teve um trabalhinho dobrado aí, né? Justamente porque foi aceitar lá o Flávio Rangel que deixou ele na mão. Pois é. Mas quer falar um pouco de Cannes? Mas sim. Com quem que ele concorreu? Você até postou lá no nosso grupo lá, na né? Verdade, filmes clássicos. na verdade, cada lugar que você lê ou pesquisa citam determinados filmes que ele venceu. Mas na prática eram 80 ou 90 filmes que eram inscritos no festival, cerca de 30 selecionados, né, para mostra competitiva, e ele era um desses 30, então na verdade ele tinha praticamente 30 filmes concorrendo com ele. Só que muitos deles, uma concentração muito grande de diretores já com algum relevo, né? Então tinha, que eu anotei aqui, Eclipse, do Antonioni, O Anjo Exterminador, do Buñuel, Processo Joana d'Arc, do Robert Bresson, Tempestade sobre Washington, do Otto Preminger. Bom filme esse aí. Longa Jornada Noite Adentro, do Sidney Lumet. Cléo de 5 às 7, Agnes Varda. Tinha o filme... Os Inocentes. Os Inocentes. Tinha um filme muito bom. Nós comentamos no episódio passado, Divórcio à Italiana, do Pietro Germi. Excelente, né? Mas parece que o filme que estava bem cotado era o do Caco Yannis, o Electra Vingadora. Estava bem cotado e, inclusive, depois da escolha do Pagador de Promessa, o Caco Yannis foi o mais revoltado lá. Ele ficou bem chateado, só que dizem que em vários outros festivais naquele ano o Pagador ganhou do filme do Caco Yannis novamente, então não foi, talvez realmente não... Não era pro Caco Yannis. Não era pro Caco Yannis, né? Mas o Anselmo foi para lá e ele tinha amigos lá, né, em Paris, na França, né, que encontraram com ele em Cannes e prepararam ele, né, para essa situação, né? Achavam praticamente impossível que ele ganhasse, né? Os próprios amigos, apesar de, né, apoiarem eles, já falavam: não se anima muito, tá difícil, só de você estar aqui, aquela coisa, né? Só de estar aqui você já tá, né? Competindo com esses medalhões todos já aí. É uma grande, um garoto pobre de Salto, no interior de São Paulo. Virou galã, primeiro já era um grande feito, depois virou diretor, veio pra Cannes, tá bom, cara. E ele, muito, no, né, Brasil, foi recebido com um carro de bombeiro, né? E aí o júri, né, de 11
com 11 jurados, né? Se reúne num castelo lá, tem todo um ritual e soltou a escolha, né? E foi uma festa, né? Nesse júri tinha, além do Truffaut, tinha 5 franceses, né? Que era o país sede, né? Então tinha a maior quantidade. Tinha o Shukrai, aquele diretor russo que a gente tanto gosta ali, do Grigory Shukrai, da Balada do Soldado. Tinha diretor japonês, que era até o presidente do júri. Tinha um alemão, tinha um italiano, tinha o Mel Ferrer, marido da Audrey Hepburn, né, representando os Estados Unidos. E não dá para saber com que margem ele ganhou, mas ele ganhou, né? La Parole donnée foi o título que ele passou lá na França, né? A palavra dada, né? Seria a tradução literal. Que é o nome em inglês também, Given Word. Given Word, é. E esse filme foi perseguido, né? O Sérgio já tinha também comentado isso, é lógico, né? Pela Igreja Católica, principalmente na Itália e na Espanha, ele foi muito censurado, né? E a volta foi ao melhor estilo de bicampeonato do futebol no Chile também. Carro né? de bombeiro. Aquele mesmo ano, né? Carro de bombeiros. E teve o lance da bandeira também, né? Que é uma trivia interessante. E até assim, né? Não só como trivia, mas como um pouco reflexo de estudo, né? Desse descrédito que se dava a ele, né? Que o Itamaraty, a embaixada brasileira, não fez absolutamente nada pelo filme ou por ele e não tinham sequer uma bandeira, e o presidente do júri tinha o presidente o diretor do festival, né? No dia da votação ele procurou o Anselmo e falou: olha, quem ganha o país do filme vencedor, geralmente a gente assistia a bandeira aqui no palácio, né, do festival, e não tem a bandeira brasileira. Então ele mandou a mulher dele costurar uma bandeira, enfim, e acabou conseguindo de um brasileiro que morava por lá e tinha uma bandeira pequena, mas tinha. Então, porque aí eles foram atrás da embaixada, a embaixada não tinha bandeira, não emprestou bandeira. É um negócio bem estranho, né? E obviamente depois ganhou, deve ter sido bajulado um pouco lá, né? Ah, com certeza. Agora a historinha meio do Anselmo, parece que ele foi sondado para ir para Hollywood, né? Não sei se você leu essa história. Eu acho a história mais fantástica que ele contou. Então é aquilo que eu falei lá no início da coisa, né? Eu li isso numa entrevista que ele deu para uma revista e assim ele conta a história, né? Ele disse que ele foi sondado pelo Universal para ir lá fazer um filme nos Estados Unidos. E um belo dia a Universal pegou ele numa limusine, né, alguns chefes lá do Universal pegaram ele no hotel e levaram ele para conhecer os estúdios da Universal. Aí chegando lá no portão, o carro parou e tal, o portão abrindo, ele olhou pro porteiro, reconheceu o porteiro. Aí ele saltou da limusine, foi lá perto do porteiro, o porteiro Edmund Bernoulli, que era um cara, vejam só, eu fui pesquisar sobre esse cara foi, na década de 40, assistente de direção do Hitchcock, ele fez Rebecca, fez Correspondente Estrangeiro. Tá, e como é que ele conhecia a cara do cara? Não, aí calma, vou chegar lá. aí esse cara, ele foi assistente de direção do William Wellman também, fez filme com o William Wyler, aquele Fogo de Outono, Beco Sem Saída e tal. Só que esse cara, ele foi contratado pelo Severiano Ribeiro, quando o Severiano Ribeiro comprou a Atlântida, né, que já era um estúdio ali que já estava meio mal das pernas, o Severiano Ribeiro comprou a Atlântida e trouxe esse cara de lá, dos Estados Unidos, para organizar a Atlântida, né, os esquemas de produção da Atlântida e tal. E esse cara acabou dirigindo o filme aqui no Brasil e foi o primeiro diretor do Anselmo Duarte na Atlântida. Ele fez Terra Violenta com esse Edmund Bernoulli, que aqui era Ed Bernoulli. E o Anselmo Duarte sempre tinha esse cara como se fosse um grande mentor dele, né? Um dos grandes mentores, né? Você comentou sobre o Lombardi, mas esse cara também ele tinha muito apreço por ele. E aí, porra, ele viu o cara lá,
sendo porteiro da Universal, ele ficou puto. Falou, porra, não, você agora, eu vou fazer um filme pra eles aqui, você vai ser meu assistente de direção. E segundo o Anselmo Duarte, um tempo depois ele tentou entrar em contato de novo com os chefes da Universal e os caras meio que dispensaram. Então ele acha que os cabeças lá da Universal não gostaram dele, não entenderam porque que ele pegou um porteiro para ser assistente de direção dele, né? Mas ele ficou constrangido porque, pô, um cara que para ele era um ídolo no Brasil... Será que não é porque ele queria botar a Dercy Gonçalves no filme da Universal? Pode ser. Agora, olha só, o Sérgio, essa aqui você vai gostar. O último filme desse Edmund Bernardi foi O Incrível Sr. Limpet. Ah, tá vendo? Vocês ficam brincando? Clássico absoluto. Ele foi assistente de direção do Incrível Sr. Limpet. Eu ainda vou falar sobre esse filme no Dicas. Vocês vão ver. Mas eu não acho improvável que tenha flertado com Hollywood, não, porque justamente não, eu acho um que festival não, como eu acho que Cannes, não. é comum, né? A gente já existe um histórico aí sim, de sim. Não, essa parte eu não. Carmen Miranda, o próprio Fernando Meirelles, o Walter Salles. Não, mas eu digo lá naquela época já tinha um certo. Inclusive o filme ganhou, além de Cannes, né? Ele não ganhou só o Festival de Cannes, ele ganhou Edimburgo, ganhou Acapulco, ganhou São Francisco. Nós ganhamos vários prêmios. O filme foi exibido, dizem que foi exibido na Casa Branca, e o Kennedy adorou o filme e conheceu pessoalmente o Anselmo Duarte, né? Só falta dizer que está relacionado à morte dele também, né? Enfim. Isso aí é história para o Anselmo Duarte. Mas eu não duvido dessa história totalmente, não. Nem duvido que o cara tenha acabado como porteiro ali do estúdio, não, né? Eu não sei se rolou realmente essa de parar a limusine, deixa aqui, ele vai entrar, é meu amigo. Isso até aquele filme que a gente também já falou dele, né? Ou eu estou confundindo? Acho que eu estou confundindo. Aquele com a Norma Bengel, qual que é, Sérgio? Da série do Planeta lá. Como do Vampiro, não sei. Planeta dos Vampiros. Planeta dos Vampiros. A gente falou do Planeta Proibido, né? Mas é o Planeta dos Vampiros. A série dos vampiros. Né? Tem a Norma Bengel. Quer dizer, se até a Norma Bengel conseguiu um papelzinho lá em Hollywood, né? Não duvido não que ele tenha sido sondado para fazer. Eu não sei se realmente, né, o fato dele não ter emplacado ou ter começado a fazer um filme nos Estados Unidos tenha sido esse fato, dele ter encontrado o ex-diretor dele como porteiro da Universal, né? Isso eu realmente não sei. Agora, acrescenta aí nessa lista aí de prêmios, que não chega a ser um prêmio, o fato dele também ter sido indicado ao Oscar de filme estrangeiro, né? Porque foi a primeira indicação do Brasil, claro. Né? Foi a primeira indicação do Brasil e da América Latina a um filme de Oscar estrangeiro, melhor filme estrangeiro, né? Foi a segunda vez que o Brasil tentou inscrever um filme para concorrer ao Oscar, né? Tinha tentado em 61, mas não conseguiu, e em 62 conseguiu emplacar O Pagador de Promessas, que perdeu para um filme chamado Sundance and Cybele, né, que é o título do filme em inglês, eu não sei em francês, que é um filme bom também, não perdeu para um filme ruim não, um filme legal, uma história ali de um amor inocente entre um cara mais velho, assim, mas com problemas de memória, algum problema psicológico, com uma garota mais nova e tal, mas um amor meio platônico, não? É um filme interessante também, mas perdeu, né? E depois, pô, só para ter uma ideia desse feito, né? 30 anos depois que a gente foi ser indicado de novo a um Oscar de melhor filme na década de 90, né? Foi o Quatrilho. E até hoje o Brasil só tem 4 indicações, né? O Pagador de Promessas, o Quatrilho, o Que é Isso, Companheiro e Central do Brasil, né? De melhor filme estrangeiro, né? Claro que Cidade de Deus teve outras indicações aí. Então é isso, né? Eu acho que falamos bastante coisa do Pagador de Promessas. O que vocês acham? Por mim tá tranquilo. Eu queria só aproveitar o episódio sobre um filme brasileiro e ia pedir que vocês citassem quais são alguns filmes brasileiros aí que vocês admiram, de preferência mais antigos, né? Vamos deixar de fora aí os filmes do Tony Ramos, da Glória Pires, né? Como é que chama? Eu não sei nem citar o nome desse ali.
Esses filmes aí novos aí. Com o Leandro Hassum. Isso, não, esses clássicos não. Vamos falar dos Caceta e clássicos. Planeta, dos Trapalhões, da Xuxa. Vamos deixar isso fora. Filmes mais sérios, vamos dizer assim, né? Filmes mais sérios. Pra mim, O Limite, Vidas Secas, fora de ordem, tá? Deus e Diabo na Terra do Sol. Gosto muito do Pra Frente Brasil também. São Bernardo, que eu já até citei como um filme subestimado, né? Não foi? Foi, do episódio subestimado. São Bernardo, eu gosto muito da Falecida. Deixa eu citar alguns antes que você esgote, então. Eles não usam black tie. Eles não usam black já roubou o tie. meu, eu ia citar esse, hein? Eu gosto muito também. Mas um filme que eu reconheço que é um filme nacional bastante americanizado, mas eu gosto muito, inclusive do mesmo ano, que é o Assalto ao Trem Pagador. Sim, sabia que você ia falar disso. Olha o Pagador aí de novo. Aliás, 62 foi um bom ano, né? Teve Assalto ao Trem Pagador, Os Cafajestes, que é um bom filme também. Eu gosto. Além do Pagador de Promessas. E teve um outro que eu não tô lembrando. Eu não sei. Eu gosto do Noite Vazia. Já viu esse filme? Noite Vazia, eu vi. Tem o Rio 40 Graus. Sim. Filme anterior, até dos anos 50. Rio Zona Norte também. É um pouquinho inferior, eu acho, mas é muito bom. Que mais? Terra em Transe, eu podemos gosto citar também. ali filmes... uma pequena homenagem, né? Vamos fazer, já que foi um sujeito importante nos primórdios do cinema brasileiro. O Humberto Mauro teve o Ganga Bruta, um filme legalzinho, né? Um filme interessante, com uns simbolismos interessantes. Então, gosto do Cabra Marcado para Morrer, né? Boa lembrança. Filme do Eduardo Coutinho, né? Não sei se dá para chamar de... É quase um documentário, né? É um documentário, né? Começou como um filme de ficção que ele não conseguiu fazer e virou um documentário. Isso, E o que mais? Central do Brasil, evidentemente, eu acho que... Mas aí já mais pros novos, um filme mais novo, mas eu acho um filme... Eu gosto de Cidade de Deus, gosto do Tropa de Elite, dos dois também. O Cangaceiro, eu gosto do filme. Cangaceiro. Tem uma cena muito legal, né? Aquela cena... mais pro final ali, né? Com Alberto Ruschel era o ator do filme. Eu gosto bastante também. O caso dos Irmãos Naves também, né? Um filme bem impactante. A gente tinha falado dele mais cedo. O que mais? Um outro filme bom de 62, Porto das Caixas. É um filme pouco falado. Esse eu tenho aqui, mas não vi ainda. É um bom filme também. Porto das Caixas. E o Terra em Transe? Você falou do Deus e Diabo, não falou Terra em Transe. Não, falei, eu gosto de Terra em Transe também. São Paulo S.A. São Paulo S.A. Isso. Outro filme do Luiz Sérgio Persson, né? Que fez lá o caso dos Irmãos Naves. Eu gosto do Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia também. Que é um filme, se eu não me engano, é do Roberto Farias também. Né? É o com o Reginaldo Farias, é isso? É. Nossa, acho que eu vi esse filme há muito tempo. É da década de 70. É um bom filme. Sim, sim. É um bom filme. Pra Frente Brasil, já falei aqui também. Gosto bastante. O próprio, que até pouco tempo teve a maior bilheteria do cinema nacional, né? Eu acho muito bom. O Dona Flor e Seus Dois Maridos. Também gosto. E o filme com a recentemente falecida Marília Pêra, Pichote, A Lei do Mais Fraco. Pichote também. Se for incluir também O Beijo da Mulher-Aranha, né? Do Hector Babenco. Apesar de ser um filme meio lá, meio cá, né? Tem um dedo de produção americana ali também, né? Mas é um filme dirigido por um argentino brasileiro, né? Desses novos aí, O Som ao Redor. Som ao Redor, bom filme. Filme interessante. Filme de Pernambuco. Outros, né? Eu gosto de Cheiro do Ralo também. O Cheiro do Ralo é bacana, né? Muito bom, né? A lista é interminável, cara. A gente tem que fazer um podcast sobre filmes brasileiros aí, clássicos brasileiros. Então tá, guardamos sugestões. Comentem, se achou que faltou a gente citar algum, comentem. Por exemplo, vocês não falaram Bruno Surfistinha, tem vários outros. Esse eu não vi.
O Palhaço eu não Esse eu não gostei vi. muito, achei um filme meio chato. Vocês gostaram ou não? Eu não vi o Não viu o Palhaço. Palhaço? Eu achei, Celton Mello? eu vi, eu achei chato também. Eu achei que a gente já tava partindo pra ironia quando você falou Bruno Suficiente, por isso que eu falei o Palhaço. Ah, bom. Já Não, mas falei. o Palhaço é um filme que alguém pode até gostar, tanto que... A Taça do Mundo é Nossa. Não, do tá Quarteto Planeta. até nessa lista que eu citei da Abracine, tá lá entre os 100, eu não sei que posição, mas tá lá. Saltimbancos Trapalhões. Não, Aí já tá na hora de terminar, né? Super Xuxa contra o Baixo Astral, que a gente sempre É cita, isso né? aí, O fechando Fofão. com chave de ouro. Fechando o Pagador de Promessas falando de Xuxa. Isso aí, fechando o caixão do Zé do Burro. É a mesma coisa que botar a bosta de vaca na ferida do Nicolau, né? Isso aí. Mas valeu, Alexandre. Aquele abraço. Tá bom, valeu, até a próxima. Valeu, Sérgio, um abraço. Valeu, abraço. Abraço. Corre, homem de Deus. Vai buscar mais bosta de vaca, senão ele morre.